pessoal, tudo bem? Depois de um tempinho para a parte de exercício, eu volto de novo agora com mapas de Carnot. Uma forma gráfica de simplificação de equações, 2, 3, 4 variáveis. É possível simplificar com mais variáveis? Só que a gente vai usar alguns recursos de associação. Mas os mapas de Carnot eles têm a facilidade de tornar esse processo muito mais simples, porque eles trabalham com agrupamentos, e eles trabalham analisando variação de valor de uma variável em detrimento do grupo. E uma vez que a gente entende bem essas regrinhas, fica muito fácil trabalhar com eles. Então vamos dar uma olhadinha, inicialmente para duas variáveis e as regrinhas, certo? À medida que o tamanho do mapa aumenta, obviamente a influência dessas regras vai aumentar mais, tá certo? Vamos começar então com o mais simples, que seria as de duas variáveis, e inicialmente as regrinhas desse mapa, porque ele tem algumas regrinhas para ser criado, tá certo? Então vamos lá. Aqui, então como eu disse para vocês, é uma tabela montada com o intuito de facilitar a simplificação dos circuitos ou equações lógicas que a gente tem, tá? Duas regras básicas são necessárias. A primeira é haver adjacências durante a criação da minha tabela. E o segundo é a realização dos enlaces na vizinhança. O que são adjacências, pessoal? Adjacências é uma regra na criação, onde eu vou colocar as minhas variáveis de entrada. Por exemplo, a minha equação tem variável A e variável B. A variável A vai ter que ficar constante para B poder variar. E a variável B vai ter que dar uma condição de ficar constante para que o A possa variar. Certo? A gente vai ver isso no próximo slide. E o enlace, pessoal, a gente também vai ver no terceiro slide. O enlace é o agrupamento, é a regra que define como eu agrupo. Então, 3 passos para eu poder simplificar. O primeiro é eu ter uma equação. O ideal é que essa equação se apresente na forma de soma de produtos. Tá? Esse é o primeiro. E eu vou pegar essa equação e vou passar ela para o meu mapa, que vai estar construído usando a regra das adjacências aí. Que é bem simples. O nome é mais complicado do que a adjacência em si. Eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira bem simples. Certo? Então, eu tenho a minha equação montadinha lá, soma de produtos. Eu vou pegar essa equação e vou colocá-la no meu mapa. Estando no mapa, estando o mapa montado, usando as regrinhas de adjacência, tá? Eu vou trabalhar com os enlaces, que seria a fase 2, os enlaces. São os agrupamentos. Vou agrupar. E na fase 3 eu vou extrair os resultados, certo? As simplificações. Extraído, o mapa de Carnot tem a característica de, uma vez extraído, a equação resultante já é a equação mais simplificada possível. Vocês vão poder reescrever ela, mas simplificar mais não dá. Se conseguirem, usando postulado ou propriedade, é porque o mapa, na hora ali de fazer os enlaces, não fizeram da melhor maneira possível, certo? Então o mapa não foi bem feitinho, tá? Então vamos agora explicar em mais detalhe o que seria as adjacências no processo de criação da tabela. Pessoal, então como eu falei para vocês, aqui tem um mapinha, certo? Uma tabelinha, na verdade, tá? Onde eu vou colocar os valores de A e B, que seriam as minhas variáveis de entrada, duas variáveis de entrada, tá? A variável A aqui, ó, se a gente pegar, vamos pegar a canetinha aqui, tá? Se eu for olhar aqui, ó, a variável A assume valor 0, para o B valendo 0, ou para o B valendo 1. Certo? Então, o A é constante em 0, mas o B pode variar nessa linha. Da mesma forma, na linha de baixo, o A é 1, ele é constante. E se eu colocar elemento aqui ou aqui, ó, o A é 1 e o B é 0, ou o A é 1 e o B é 1. Ou seja, o A fica constante para que o B tenha a liberdade de poder variar. Ela tem que ser construída dessa forma, certo? Bom, da mesma forma, se eu fixar o B, então se eu analisar pelas colunas, tá? O B fixo em 0, se eu colocar um elemento aqui e um outro elemento aqui, eu posso observar que esse elemento aqui tem o A valendo 0 e o B valendo 0. E já por debaixo,
o B continua valendo 0, mas o A trocou para 1. É uma característica construtiva. Vocês vão fazer esses mapas e vocês nem vão lembrar disso, né? Mas é a construção da tabela, ela permite isso. Ela permite que uma variável fique constante para que a outra possa mudar, certo? É uma característica construtiva, vocês vão dizer, pô, mas era só isso. É só isso, pessoal, tá? Mas tem que ter essa adjacência. Então, quando vocês ouvirem falar em adjacência em mapa de Carnot, é a construção da tabela, tá certo? É bem simples, não tem mais o que dizer, certo? Ainda mais para uma variável, para uma tabela com duas variáveis, tá? É sempre desse jeito, vocês sempre vão montar o mapa de Carnot como tá aí, certo? Vamos imaginar, então, agora, como funcionariam os enlaces, como que eu faço esses agrupamentos, né? Então, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, agora os enlaces, certo? Ou agrupamentos. Eles sempre vão trabalhar em cruz, na vizinhança, certo? Mas é um mapa tão pequeno, daria para trabalhar na diagonal? Não dá para trabalhar na diagonal. É em cruz, sempre, certo? Bom, imaginemos que nós temos a nossa equação escrita na forma de soma de produtos, do tipo S igual a A barra B ou AB, por exemplo, certo? Fase 1 do meu processo de simplificação, ter a minha equação, certo? E passar ela para a tabela. Então, eu tenho que dar um jeito de passar essa minha equação aqui para a tabela. Fase 2, fazer os enlaces. Fase 3, extrair. Então, a gente tem a fase 1? Não, ainda não temos. Temos que fazer isso. Então, vamos fazer isso agora. Está ali a minha tabela, ela está montadinha de forma a ter adjacência nas posições. Eu noto aqui que eu tenho 4 posições, ó, 1, 2, 3 e 4, as 4 posições, as 4 casinhas. Se eu for ver, eu tenho duas variáveis, 2 estados lógicos possíveis, né? 2 na 2, então, 2 estados lógicos possíveis é a minha base. O número de variáveis é o expoente. Então, 2 na 2, 4. Eu tenho as 4 combinações possíveis. O A0 para B0, o A0 para B1, o A1 para o B0 e o A1 para B1. As 4 posições possíveis da tabela analisam as 4 posições ou as 4 combinações da minha tabela verdade também, certo? Então eu posso ter uma tabela verdade e passar ela direto para o mapinha de Carnot, né? Assim como eu posso ter a equação e passar para a tabela, tanto vai fazer nesse caso. Bom, vamos pegar a borrachinha aqui e vamos lá. Vamos passar isso aí, então, para a minha tabela. Vou pegar uma outra cor aqui, cor azul. A barra B. A barra B. O barra diz que é 0. E não ter barra está dizendo para vocês que é 1. Certo? Então, está barrado é 0, não está barrado é 1. Como vem lá do método de soma de produtos que a gente já conversou. Tá? Então, qual é a casa onde o A é 0 e o B é 1? A é 0, estou nessa linha aqui. E B é 1, estou nessa coluna aqui. Então, a casa que eu quero é essa casa aqui, ó. Eu venho aqui e coloco 1, 1. A0, B1 está nesse endereço, nessa casinha aí, certo? Onde o A vale 0 para esse elemento e o B vale 1 para esse elemento. Segundo termo, o A não tem chapéu, então ele vale 1, e o B também não tem chapéu, também vale 1. Endereço dessa equação, desse termo aí, o A valendo 1, B valendo 1. A valendo 1, B valendo 1, está aqui nessa casinha. Ok? Certo. Pessoal, fase 1 concluída. Vamos para a fase 2. Fase 2 são os enlaces. Lembrando, os enlaces são todos feitos na ordem 2 na N. Então, ou ele vai ser um grupo de um elemento, ou seja, eu não consegui agrupar ele com ninguém. Um grupo com 2 elementos, com 4 elementos. Uma tabela 2 por 2, o máximo que eu consigo é 4 elementos, então paramos por aí. Mas se fosse uma tabela com 3 variáveis, 2 na 3 é 8, eu já tenho possibilidade de fazer um grupo com até 8 elementos. É difícil? É, mas é possível, né? Bom, então vamos lá.
Vamos trocar a cor da caneta aqui, pegar um roxo. Bom, eu posso agrupar termos ou elementos que estão um sobre o outro? Posso. Posso pegar elementos que estão um ao lado do outro? Posso também. Posso pegar elementos que estão na diagonal? Não posso. Posso agrupar dois elementos? Posso. 2 na 1 é 2. Posso ter um grupo com dois elementos. Então, legal. E por que eu agrupei os dois elementos? Porque existe uma máxima, e isso é muito importante, eu não anotei aí, mas é importante, que diz o seguinte, vou até botar um asterisco aqui. Eu tenho que fazer o maior grupo que eu puder. Essa regra é de ouro. Ah, eu posso fazer dois grupos com 2, mas poderia ter feito um grupo com 4? Poderia. E por que não fez? Quanto maior o grupo, mais eu simplifico. Então, se eu tiver a chance de fazer um grupo com 2, eu vou fazer, ao invés de 2 grupos de 1, certo? Quanto maior o grupo, melhor, e vocês vão entender o porquê na fase 3. Vamos lá para a fase 3. Então, fase 2, ok. Não ficou nenhum elemento de fora, está todo mundo agrupado, só tinha 2, né? Então, está todo mundo agrupado, show de bola, vamos dar seguimento. Fase 3, 1, 2, 3. Extração. Todos os grupos montados, todos os elementos agrupados, não ficou ninguém de fora. Então, a fase 2 foi concluída com êxito, vamos para a 3. A fase 3, galera, é super simples. Eu vou analisar termo por termo de cada grupo e vou fazer a seguinte pergunta. Essa variável é constante para todo mundo? Se for, a variável está na final. Se não for, ela bailou. Tá? Então vamos lá, fase 3. Vamos botar aqui. S é igual. Quantos grupos eu tenho? Um grupo. Então eu só vou ter um termo nessa equação. Agora vamos ver quem vai estar nesse termo. Se o A vai estar, se o B vai estar. Né? Então vamos fazer a primeira pergunta. E aqui muita atenção. Quanto vale o A para esse 1 de cima aqui? O A vale 0 para ele. Quanto vale o A para o 1 de baixo? 1. Então o A é 0 para o de cima e é 1 para o de baixo. O A se manteve constante? Não, ele é 0 para um elemento do grupo e é 1 para o outro. Então o A não vai para a final. Ele trocou de valor, ele não é o mesmo, não vai para a final. O A está fora. Agora vamos analisar o B. B para o 1 de cima, para esse 1 aqui. Quanto vale o B para esse 1? 1. E para o 1 de baixo? Quanto vale o B? B está valendo 1. Nós estamos na coluna de B valendo 1. É óbvio que B vai valer 1 para todo mundo. Para o 1 de cima e para o 1 de baixo. Muito bem. O B foi constante para todo mundo do grupo? Foi. B está lá na equação final. E o B vai com chapéu ou sem chapéu? Bom, o B está valendo 1. O 1 é sem chapéu. 0 é com chapéu. Então, como ele está valendo 1 para todos os elementos do grupo, B vai sem chapéu. Resposta da equação simplificada B. Certo? Faz sentido? Faz todo sentido. Se a gente for tirar a prova aqui, a gente vai ver que, agora resolvendo aqui pelo outro método, S vai ser igual, botamos o B em evidência, vai dar A barra ou A, B e 1, né? Porque A barra ou A é 1. E aqui B e 1 é B. Olha lá. Fechou. Ok? Então, pessoal, está comprovado o método. Certo? Preciso que vocês voltem o vídeo se preciso for, tirem as dúvidas, qualquer coisa me perguntem. Entendido isso, vamos agora para o mapa de Carnot com 3 variáveis. E lá eu vou chamar a atenção de vocês para os enlaces de novo e para as adjacências de novo, ok? Então, esse primeiro foi de demonstração, já aproveitei para ver os mapas de Carnot de 2 variáveis, e agora eu vou tratar com vocês o mapa de Carnot com 3 variáveis, depois 4 variáveis.
Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre adjacências agora no mapa de Carnot com 3 variáveis. Então, lembrando o que é adjacência. Adjacência é a liberdade que uma variável dá. Isso é uma definição minha, tá? Uma variável que a liberdade dá para que a outra possa mudar de valor. Então, o A tem que ser 0, permitir que o B e o C possam assumir 0 e 1. Depois o A vai ser 1. E assim por diante, tá? Então, se eu for ver aqui, ó, a formação está pronta já. Tem uma correçãozinha que eu vou fazer aqui e depois ela vai estar pronta para uso. Vocês nunca mais vão precisar lembrar disso se não quiserem, mas eu tenho que explicar para vocês o que é adjacência. Então, pessoal, eu acho que vocês vão entender. Notem o seguinte, o A é 0 nessa primeira linha, o B é 0 e o C pode mudar para 0 ou para 1. Ok? Então, o A e o B ficam fixos e o C varia. Segunda linha, o A continua em 0, o B está em 1, mas o C pode variar. Depois o A está em 1 e o B está em 0 e o C pode variar. Depois o A está em 1 e o B está em 1, mas o C pode variar. Então, aos olhos da variável C, ela tem toda a liberdade, ela pode variar à vontade, porque para cada linha... Poxa, Rogério, mas isso é óbvio, né? Se uma variável é dona das colunas, ela vai variar enquanto as linhas ficam fixas. Óbvio, óbvio. Sim, é tão óbvio que é por aqui que eu comecei. O problema está aqui, ó. Como eu não vou desenhar isso aqui em 3 dimensões, eu estou desenhando no plano, eu tenho que usar uma coluna aqui para colocar valor de A e B. Só que vocês vão analisar comigo e vocês vão ver que não é difícil. Olhem aqui, o A é 0 nessas duas linhas, para que o B possa trocar de valor. O B é 0 para 0 e depois o B é 1 para 0. E aqui embaixo também, o A é fixo em 1 e o B é 0 e depois é 1. E se vocês forem ver, olha aqui, ó, ele era 0 aqui, passou para 1, passa para 0 de novo, passa para 1 de novo, certo? Então, ele está sempre trocando de valor, ele não fica travado. E o A também, era 0 nas duas primeiras linhas, passou para 1 nas linhas seguintes, tá? Tá direitinho, tá? Só que tem um detalhe. Aos olhos do A fixo, o B está variando legal. Agora vamos ver o B. Se eu fixar B, se o A varia legal. Então, olhem só. O B não fica fixo. Nessa amostra aqui que eu fiz para vocês, ó. O B é 0, aí ele já troca para 1, daí ele troca para 0, ele não fica fixo para o A variar. Então, uma sugestão bem simples seria a gente escrever assim, ó, para A e B, tá? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Eu só troquei duas linhas. E ao trocar duas linhas, eu continuo aqui, ó. O A continua sendo 0 para os dois primeiros, então o B pode trocar de valor. O A continua sendo 1 para os dois últimos e o B troca de valor. Só que agora eu consigo fazer com que o B, olhem aqui, o B é fixo em 1 e o A pode trocar de valor. E uma nova informação que vocês não tinham, mas agora vocês têm, é o seguinte. Essa linha aqui é a mesma essa. Certo? Então, esse 0 está colado nesse. Assim como esse 0 está colado nesse 1. Porque essa folha dobra. Né? Imagine no espaço. Essa folha é uma coisa mais ou menos assim. Onde isso aqui toca ali. Eu posso dobrar essa folha. Tá? E aqui está a gradezinha lá. Né? Eu posso dobrar essa folha e ela se toca, como se fosse um cilindro. Tá? Então, pessoal, ao fazer essa troca, eu consigo
eu consigo deixar esse mapa com a adjacência do jeito que eu quero, ok? Então eu vou consertar aqui e a gente analisa de novo. Então, pessoal, esse é o mapa pronto, o mapa final. Se vocês não quiserem lembrar da explicação, adjacência, não gostei disso, tudo bem, não tem problema. Você só tem que entender e lembrar isto aqui, que é muito importante. Olha só, a gente está sempre acostumado com as tabelinhas verdade lá, vinha 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aqui, ó, essas duas linhas estão trocadas, tá? Vocês têm 1, 1 e depois 1, 0. Mas por que mesmo? Adjacências, pessoal. Eu preciso deixar uma variável fixa para que a outra troque de valor. Então, o A é 0 para as duas primeiras e eu permito que o B saia de 0 e vá para 1. Depois o A fica 1 e eu permito que o B saia de 1 e vá para 0. Certo? Vamos agora analisar o B. Vamos analisar o B. O B é 1, mas o A pode trocar de 0 para 1. O B é 0, aqui ó, isso aqui está ligado aqui. O B é 0, mas o A pode trocar aqui, ó, de 1 para 0. Ou de 0 para 1, tanto faz. Tá? Por quê? Porque esta borda é a mesma esta borda. Então isso aqui está conectado. Ok. Isso posto, a gente pode partir agora para transferir uma tabelinha verdade. Aqui eu não vou botar equação, vou botar uma tabela verdade que originaria uma equação, né? Mas já vamos trabalhar com a tabela verdade, que eu acho que é um pouquinho mais fácil. Eu tenho aqui então A, B e C. E aqui a minha saída S, certo? As combinações aqui, 0, 0, 0. Então aqui troca de 1 em 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui troca de 2 em 2. E aqui de 4 em 4. Ok. E as saídas que alguém passou para nós, esse 1 aqui está na posição 0, 0, 0. 0 para A, 0 para B, 0 para C. O outro 1, esse, está em 0, 1, 0. 0, 1, 0. O outro 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1. O próximo, 1, 0, 0. 1, 0, 0. E o último, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Feito isso, pessoal, transferido o conteúdo da tabela verdade para a tabelinha já com as adjacências funcionando, tudo certinho, a palavra é complicada, a gente vai partir agora para os enlaces, lembrando, linhas, colunas, 2 na N, certo? Vamos para os enlaces. Esses dois aqui são vizinhos, esses dois aqui são vizinhos. Mas podia ter feito de outro jeito? Podia ter feito de outro jeito, mas esse jeito aí funciona melhor, é um grupo de 2. Eu posso fazer um grupo com 4? Não posso, eles não estão os 4 assim, né? 1, para poder fazer um grupinho com 4. Não dá. Então, eu sou obrigado a fazer 2 grupinhos com 2 cada um. Sobrou aquele carinha lá, sozinho. Bom, ele está sozinho, não tem o que fazer, não tem um vizinho do lado, nem em cima, então deu, né? Não, não deu. Lembra, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, esse 1 aí, só para lembrá-los, tá? Vamos botar aqui na cor que eu estava trabalhando. Ele é vizinho desse 1 de cima. E é sempre melhor agrupar do que deixar sozinho. Então, pessoal, vocês lembram lá em química que o pessoal fala em ligação covalente e tal, uma ligação onde é compartilhada a ligação, né? Aqui da mesma forma. Já que eu não tenho como montar um grupo para esse 1, e esse 1 é vizinho desse outro 1, então eu posso compartilhar, nesse caso, essa posição aqui. Então eles montam um grupo.
Ah, é compartilhado? É compartilhado. Não é o ideal, mas é melhor do que ele fazer um grupo sozinho, tá? Então, nesse caso, o 1 ali da posição 1, 0, 0, compartilha o 1 que está no grupinho lá, no primeiro grupinho que a gente montou. A minha equação S vai ter tantos termos quanto são os grupos. Quantos grupos eu tenho aí? 3. Então, eu vou ter 3 termos. Um, ou outro, ou outro. 3 termos. Cada termo pode ter até 3 variáveis, porque é a quantidade de variáveis que o meu problema apresenta. A, B e C. Certo? Então, tá muito bem. Pessoal, então vamos para o primeiro grupo. O primeiro grupo é esse grupinho aqui, ó. E eu vou lá fazer a terceira fase do processo, que é a extração. Então eu vou perguntar: qual é o valor de A para esse 1 de cima? É 0. Qual é o valor de A para esse 1 de baixo? 0. Ó, legal, o A está no grupo. E como ele é 0, com chapéu. E o B? B é 0 para esse 1 de cima, mas é 1 para o 1 de baixo. Então, B não vai. B não vai para a equação. E C? C é 0 para os dois 1s. Para o de cima e para o de baixo. Está na coluna do C valendo 0. Então, legal, muito bem. O C vai para a equação sem chapéu. Porque, minto, com o chapéu, porque ele é 0. Ok? Vamos analisar o próximo grupo agora. Esse aqui. Foi o segundo grupo que a gente fez. Quanto vale o A para o 1 de cima? 0. E para o 1 de baixo? 1. O A está fora, não vai. E o B? B é 1 para o de cima e é 1 para o de baixo. Ó, 1 e 1. Opa, o B vai então. E vai sem chapéu, porque ele vale 1. E o C? C é 1 para o elemento de cima desse grupo e para o de baixo desse grupo. Então, o C também vai, fazendo E com B, e vai sem chapéu, sem a barrinha. Por quê? Porque ele vale 1, né? Então, tá feito. Terceiro termo, terceiro grupo, que é o grupo aquele ali que compartilhou o 1 lá de cima. Tá? Não tem problema compartilhar, pessoal. Porque não pode fazer ligação dobrada. Tipo, o cara já tem o grupo dele e vocês vão fazer uma outra ligação. Eu explico isso depois que a gente terminar aqui para não confundir. A análise, pessoal, é como se fosse um grupinho normal. Tá? Então, esse 1 fazendo grupo com esse aqui. Então, eu vou lá, ó. Para o 1, esse aqui, ó. Esse 1 de baixo aqui. Tá? Esse aqui. O A é 1 para ele, mas é 0 para o lado de cima. O A está fora. O B é 0 para esse 1 de baixo e é 0 para esse 1 de cima. O B vai com o chapéu. E o C? C é 0 para os dois, porque eu estou na coluna do C valendo 0. Então, o C também vai com o chapéu. Está feita a minha equação. Tá? Posso reescrever, botar o C barra em evidência? Tá, pode reescrever, não tem problema. Certo? Mas não vai simplificar mais, vai só reescrever, vai fazer uma associativa, vai, enfim, fazer uma distributiva, o que quiser fazer ali, vai reescrever, não vai conseguir simplificar, tá? Não vai aplicar um postulado, uma propriedade ali para reduzir mais. Se conseguir, é porque não fez o agrupamento. Por exemplo, se vocês não tivessem ligado esse 1 de baixo com aquele 1 lá de cima, tivesse deixado um grupo dele sozinho, provavelmente vocês conseguiriam fazer uma simplificação. Né? Como ele é vizinho daquele 1 de cima, eu sou obrigado a ligar. Tá certo? Bom, aquilo que eu comentei com vocês, que depois eu analisava, aqui, ó. Eu até vou pegar a marca-texto para mostrar o que não pode fazer. Tá tudo pronto, vocês estão na vibe de querer ligar, fazer essas ligações aí. Ah, o termo tá do lado, por que eu não liguei? Então eu vou pegar e vou ligar aqui. Galera, qual é a pergunta que eu sempre me faço?
no fim da fase 2, todo mundo tem seu grupo? Tem. Então por que eu vou fazer um outro grupo se aqueles uns ali já estão no grupinho deles, está safo, está ok, está tudo beleza? Tá? Esse em vermelho que eu fiz no final é uma redundância, é desnecessário. Lembrando que eu sempre vou procurar o maior grupo que eu puder fazer. Eu sempre vou fazer a menor quantidade de grupos que eu puder. Né? Então, fazer uma redundância, eu estou indo contra. Está todo mundo agrupado já e eu estou criando um grupo novo. O que significa criar um grupo novo na equação aqui, pessoal? É a mesma coisa que acrescentar isso aqui mais um ou alguma coisa. Ou seja, eu estou acrescentando um termo novo. Vai totalmente contra o processo de simplificação, além do que, né, um grupo novo é um termo novo, além do que já tem, cada termo já está no seu grupinho, está tudo ok, tudo beleza, não tem porquê um telhado maior, né? Então, pessoal, muito cuidado, vocês têm que estar sempre se perguntando, é possível fazer um grupo maior? Não. Todo mundo está no seu grupinho? Tá, então parou, certo? Parou. É sempre melhor também eu fazer grupos entre eles ali e tal, do que ficar compartilhando. Eu só vou compartilhar se realmente não tiver opção, tá? Ok? Lembrei de química nessa hora. Então, vamos limpar aqui. Então, pessoal, importante aqui lembrar as adjacências e os enlaces, porque agora é para 4 variáveis, tá? Então, as adjacências que a gente viu para 3 variáveis, ali principalmente para A e B, se repetem aqui tanto para as linhas, e agora a novidade é que também vale para as colunas. Eu tenho que colocar isso em 4 dimensões, não tem como, né? São 4 variáveis, cada uma com uma dimensão, fica difícil de imaginar. Então, pessoal, a gente vai botar isso num plano e vamos compartilhar. O A fica em 0, o B troca de valor. O A fica em 1, o B troca de valor. Depois o B fica em 0, o A troca de valor. O B fica em 1, o A troca de valor. Então, seguindo aquela regra que a gente já conversou, tá? O mapa pronto é esse aí, não tem novela. Se algum dia perguntarem para vocês por que é 1 e depois 0, vocês vão dizer, olha, para uma variável ficar estável, para outra poder trocar de valor. Isso é adjacência, certo? Aí vocês vão lá no nosso materialzinho escrito e estudem lá se vocês não lembrarem mais. Mas a regra é essa. Uma tem que ficar estável para a outra poder ter opção, ter a liberdade, né? Tem que ter um grau de liberdade, certo? Em relação à outra. Tá ok? Tá aí o nosso mapa, tá pronto, não tem mistério, tá? E imaginem vocês que tinha lá uma tabela verdade, essa tabela foi passada para cá e já veio pronta, ó. Um aqui, 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 aqui e aqui. Legal, né? Tá bem, então. O que dá para fazer uma vez que a tabela foi passada limpo, como que eu... Então isso aí veio lá ou de uma equação, ou de uma tabela verdade, tá certo? E alguém passou limpo. A fase 1, que era passar limpo, tá passada. Vamos para as adjacências. Para os enlaces, que a adjacência tem a ver com construção de tabela. Vamos para os enlaces. Vamos escolher uma cor aqui, roxo. Lilás ali. Bom, aqui temos uma dupla. Esse 1 fica sozinho? Não, faz uma ligaçãozinha com esse cara aqui, né? Para ele não ficar sozinho. Tá. E aqueles uns lá? Pessoal, pausa aqui. Vamos lembrar do seguinte. Olha aqui, ó. Isso tá ligado nisso. Que eu não falei para vocês, porque não interessa muito no de 3 variáveis, né? Mas que no de 4 variáveis faz toda a diferença, é que esta borda aqui também é essa borda aqui. Ou seja, esse negócio se liga tanto, olhando aqui para a figura, né? Vou pegar esse papelzinho aqui, olha a minha imagem aqui, ó. Ele se liga tanto, tá aqui a tabela verdade, ela se liga assim e se liga assim ao mesmo tempo. Tá? A borda de cima é a vizinha da de baixo e a lateral a vizinha da lateral. Voltando para cá. Pessoal, então, só para lembrá-los disso.
apaga aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos terminar esse negócio. Então, se for assim, esse cara tá ligado com esse, que tá ligado com esse, que tá ligado com esse. Concordo? Porque olha que interessante. Esse cara aqui, ó, é vizinho desse e esse é vizinho desse. Então, fariam duplinhas. Só que ele também é vizinho por estar conectado em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, esses caras estão todos no mesmo grupo. Todos no mesmo grupo. Tá ok? Bom, muito bem. Tá. Poxa, Rogério, não tem um jeito melhor de mostrar isso? Tem. Eu posso mostrar isso de um outro jeito para vocês. Eu posso pegar esse mapa e deslocar ele em uma posição. Então, eu ficaria... Não é para vocês fazerem, mas eu vou fazer aqui do lado. Tá? Eu vou deslocar ele em uma posição. Então, vai ficar assim, ó. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. E aqui permanece igual. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tá? Então, esse 1 aí ia ficar aqui. Esse outro 1 aqui. Esse outro aqui. Com esse grupo aqui que a gente fez. Tá? E aquele 1 ali aqui. 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 E aqui, ó. Eu só desloquei, peguei essa coluna aqui e trouxe ela para cá. Já que ela está conectada, então não custa fazer isso, tá? Então eles estão ligados, é um quarteto, tá certo? Bom, mas eu não quero que vocês fiquem viajando no maionese aí. Tá? Se está tudo conectado, eu poderia fazer isso também. Desde que eu respeite as adjacências, é possível, tá, pessoal? Bom, vamos seguir? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, Rogério, vamos terminar esse exercício aí. Grupo 1, grupo da horizontal, esses carinhas aqui, ó. S é igual. Quantos grupos eu tenho? O quarteto maluco, mais o do meio, o outro. São 3 termos. Um, ou outro, ou outro. 3 termos, tá? Grupo, esse aí do meio da horizontal. O A é 0 para todos os elementos? É, porque está na linha do A0, B1. Então, o A é 0 para os dois termos. Então, é a barra. E o B é 1 para os dois termos. Por quê? Porque está na linha do A0, B1. Né? Então, é óbvio que o B é 1 para todo mundo. Então, o B vai para lá. Tá? E o C? Poxa, o C é 0 para esse primeiro termo. E é 1 para o segundo termo. O C variou. Então, o C não vai. Já o D, ó, é 1 para esse cara e é 1 para esse cara. Então, o D vai sem chapéu, porque ele vale 1. Legal, né? Não é difícil. Ou, grupo 2, grupo da vertical agora. Então, trabalhamos com o da horizontal, agora o da vertical. O A é 0 para o 1 de cima e é 1 para o de baixo, o A está fora. Já o B é 1 para o de cima e é 1 para o de baixo. O B vai e vai valendo 1. O C e o D valem 1. Por quê? Porque está na coluna do C1, D1. Então vale 1 para os dois elementos. Então B, C, D. Fácil, né? Vamos para o último termo. Pessoal, agora ali, ó. Muita atenção para não errar. O A é 0 para esse, é 1 para esse. Pô, não precisa nem olhar os outros. Se já variou para 2 termos, tem que ficar constante para os 4. Se já variou, o A está fora, não vai. Então, para quem não pescou, o A é 0 para esse 1 aqui, ó. É 0 para esse 1. Mas é 1 para esse 1. Está fora. Tá? O A não participa. B é 0 para os de cima e é 0 para os de baixo. O B vai, gente. E olha que legal, vai com o chapéu. E C? C é 0 para esses dois aqui, ó. C é 0 para esses dois caras. Mas é 1 para os outros dois. C está fora, não vai. E o D? É 0 para esses dois e é 0
para os outros dois. Então, o D vai e com o chapéu. A não vai, B vai e vai com o chapéu. C não vai e D vai com o chapéu. E notem o seguinte, vocês tinham uma dupla e a dupla deu 3 variáveis. Outra dupla, 3 variáveis. O quarteto, olha quantas variáveis deu. 2. Então, pessoal, o que eu concluo? Quanto maior o grupo, mais difícil é as variáveis ficarem constantes para esse grupo. É muita gente, imagina, ó, tem que ficar 0 para todo mundo, 1 para todo mundo, é muito difícil. Quanto maior o grupo, menos variáveis lá dentro. Por isso que é tão importante eu fazer os maiores grupos que eu puder fazer, certo? Se eu puder fazer um quarteto em vez de 2 duplas, é isso que eu vou fazer, tá? Legal, pessoal? Bom, para pegar o jeito da coisa, é só fazendo exercício mesmo, tá? Tem um exercício aí que eu resolvi, tem outros que eu vou deixar prontos para vocês e tal, principalmente lá no Classroom, quem é meu aluno regular do curso. E de repente eu resolvo mais alguns aí, a gente faz mais um videozinho. Fica agora para as dúvidas de vocês, o que vocês precisarem chamem, certo? Botem, comentem aí embaixo. Quem gostou, se inscreve aí, tá certo? Me ajudam e se ajudam e nós todos nos ajudamos e eu consigo fazer uma qualidade um pouco melhor nos vídeos também, à medida que vocês realimentam essas informações, tá certo? Valeu, galera. Super obrigado aí.